Boa noite, gente. A gente tá aqui numa live hoje muito diferentona. Deixa eu chamar a minha convidada, a nossa convidada especial, Helenice. Nossa, Carol, como você tá rápida! Peraí. A minha convidada também é muito rápida. Peraí. Tem mais gente aqui que entrou. Deixa eu falar oi pro pessoal. Carol. Helenice, deixa eu te contar uma Oi. coisa. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Hum, Deixa eu te contar uma coisa. Essa pessoa que tá aqui, a Carol, você precisa conhecer. Ela é uma pessoa muito legal. Ela é uma das responsáveis por eu ter ido procurar o lar e me desenvolver espiritualmente, conhecer, praticar o espiritismo, porque um dia ela me convidou para o Evangelho no Lar, ainda online, com a família dela. E aquilo mexeu, deixou meu coração quentinho, sabe? que ótimo. Então, ela é uma das responsáveis e ela é uma frequentadora assídua das nossas lives. Então, Carol, Uhum. te amo muito. A gente precisa também convidar as pessoas do lar. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Estamos online na live com a Helenice. Muito bem, muito bem. Eu Uhum. também te amo, cara. Essa live vai ficar gravada, então enquanto as pessoas não entram, eu vou apresentar você. E aí você pode falar um pouquinho de você enquanto eu chamo as pessoas, tá bom? Tá certo, tá Helenice ótimo. tem um nome muito chique, Hoffman, é assim que fala, né? É, é. Esposa do Tom, isso. Newton, né? Responsável por um projeto, coordenadora de um projeto muito legal lá no lar, no Vinha de Luz, que trabalha com as assistidas, que ensina um monte de coisa sobre economia doméstica, que inicialmente parece que é só economia doméstica, mas tem um fundo social muito maior, né? Com Então, certeza. Helenice, seja bem-vinda. Agora se Obrigada. apresenta, fala para as pessoas quem você é, porque senão eu fico falando aqui mais do que o homem da cobra e não deixo você falar, tá bom? Enquanto você está falando, eu Imagina. estou convidando as pessoas aqui. Pode falar. Tá ótimo. Então, gente, boa noite. Meu nome é Helenice, Helenice Felisberto Hoffmann. Eu, como a Cris falou, bom, primeiro deixa eu agradecer, né, a Cris, pelo convite, por essa oportunidade, por poder passar para o pessoal do lar e para aqueles também que não são do lar, o projeto que a gente está aí, que colocamos em prática. O nome do projeto é Dicas Domésticas, né? Ele não fica só em dicas domésticas, a gente resolveu abrir, porque é um leque imenso, e a gente está abrindo parte desse leque aí. Vamos fazer uma Não coisa? estamos sozinhas. Vamos fazer. Não, a gente não está sozinha aqui. Sueli, ajuda a convidar outras pessoas. Tem o aviãozinho aí, tem o coraçãozinho. Vamos compartilhar essa live, porque eu acho que vai ser muito interessante. Embora não seja um tema de cunho religioso, talvez, mas tem sim, porque a gente vai falar muito de caridade, de uma forma de exercer a caridade. E sem a caridade, fora da caridade, não há Na salvação, tem tudo a ver com o salvação. espiritismo e tá tudo certo. Mas, como você é É, estreante aqui na nossa live, já vou te avisar. Todo convidado, ele faz uma prece para começar. Porque a gente conta muito com a espiritualidade para ajudar a gente em todos os momentos. Então, por favor, faça uma prece curtinha para a gente começar. sem dúvida. Senhor Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai misericordioso, estamos aqui nesse momento, dando graças por essa oportunidade e agradecendo também os nossos irmãos de luz que estão nos intuindo e nos orientando. Hoje, agora e sempre, muito obrigada. Que assim seja. Assim seja. Assim seja.
toda a estreia envolve uma certa tensão, mas eu quero te avisar que as pessoas que participam dessa live aqui, elas são muito, como posso dizer, muito simpáticas, muito acolhedoras, né? Elas costumam fazer perguntas, participar. Às vezes o assunto fica tão interessante que elas ficam só ouvindo, mas, enfim, eu acho que você pode contribuir muito com o que você faz lá no lar e contar um pouco para a gente. A primeira coisa que eu quero te dizer é que, assim, o lar, ele oferece muito mais do que as pessoas pensam que acontece, né? Atrás daqueles portões, sim, em cada uma daquelas portas, acontece tanta coisa. São tantos gestos de caridade, são tantas atitudes, são tantas ações que são feitas para os frequentadores que vão lá aprender a doutrina e também para as pessoas que vão lá buscar qualquer tipo de ajuda, certo? A ajuda espiritual, a ajuda financeira, né? Às vezes uma ajuda pessoal, algo que as pessoas estão buscando. Às vezes é só uma conversa, né? Uma conversa fraterna. Às vezes é só um café. A gente até costuma dizer assim, a gente só convida amigo para o café, né? E toda vez que eu entro lá, sempre tem um amigo tomando café com alguém que trabalha no lar. Então, só para o pessoal saber, quem acompanha as publicações do lar sabe que eu sempre posto um vídeo chamado Conta Pra Gente. E a Helenice, o vídeo dela tá gravado. Se não me engano, foi o primeiro ou o segundo, mas foi um dos primeiros que eu publiquei. E a intenção desses vídeos era mostrar para as pessoas que atrás daquele portão existe muito mais do que cesta básica, roupa, sapato para doar e palestra. Tem muito mais, né? Tem gente com vontade, tem gente com objetivo, tem gente que pratica caridade, tem gente que ajuda, tem gente que recebe ajuda, né? Porque a gente ajuda e no final das contas a gente recebe mais do que faz, né? Então, o objetivo daqueles vídeos que eu vou publicando periodicamente é mostrar quem são essas pessoas que tanto fazem pelos outros, né? E um dia, agora você fica quieto que eu vou contar. Um dia, a gente estava numa reunião, que eu sou nova no lar, eu estou aprendendo, estou conhecendo agora também. Então, a gente estava lá numa reunião e, de repente, sentou a Helenice do outro lado, assim, da roda que a gente estava, quieta, muda, né? E aí, cada um falando o que poderia fazer para poder oferecer para as pessoas que vão procurar o lar e tal. E essa pessoa que está aqui embaixo da tela vira assim, com essa cara de pastel, assim, né? Eu não gosto de falar. Não gosto mesmo. Aí eu pensei assim, como assim ela não gosta de falar? Ela vem para uma reunião e não gosta de falar? Não, tem alguma coisa errada. E eu já fui intrometida, perguntando o que você tem para fazer? O que você sabe fazer? E aí ela, humildemente, muito assim, quietinha, falou assim, eu tenho um projeto de economia doméstica, eu gostaria de passar umas dicas para as pessoas que frequentam aqui, porque o público realmente que busca assistência lá é muito carente, né? Falei, nossa, mas essa mulher é muito inteligente, eu quero saber, né, o que ela tem para falar. E comecei a fazer um monte de perguntas, e ela foi falando. Gente, ela não parou de falar até hoje, né? Vocês vão ver aqui na live que ela tem muita coisa para falar, mas mais do que falar, ela tem para fazer. É o tipo de pessoa que eu gosto, que é aquela pessoa que tem a ideia, tem vontade e bota ação, né? Bota a mão na massa, literalmente, porque ela faz muita coisa no lar, né? Mas aí, eu acho que ela poderia contar, né? Quem é você na fila do pão? Ou na fabricação do pão? Literalmente. Não é? Mas essa é uma outra conversa, né? É que você vai contar aqui pra gente também, certo? Tá Então, bom. eu já adiantei e falei como é que eu conheci você. O seu vídeo tá lá, você contando quem é, o que o lar representa para você. Então, gente, pode assistir, porque foi muito legal. Mas vamos lá. Conta pra gente agora como é que surgiu esse projeto, essa ideia, essa vontade de fazer um curso ou um acompanhamento de economia doméstica para as frequentadoras do lar.
Eu acho que basicamente eu peguei aí o gancho da pandemia, onde tudo mudou, né, com a pandemia. Socialmente, economicamente, financeiramente, tudo mudou. E Muito. daí a gente percebe que muita coisa que a gente comprava, pelo menos aqui em casa, né, muitas das coisas que a gente comprava não tinha necessidade de comprar. Eu comecei a pesquisar e perceber que aquelas coisas bonitas, aqueles limpadores que, né, que são prontinhos, bonitinhos, com cores maravilhosas, que chamam a atenção da dona de casa, que são anatomicamente legal de você pegar. Não tem necessidade. Com vinagre e bicarbonato, você limpa tudo, finaliza com álcool se assim você precisar, e está tudo certo. E daí eu pensei, poxa, se para a gente funciona e a gente sente uma diferença no nosso bolso, para as mães do lar, com toda certeza também vai funcionar. Se Aí pra eu gente comecei tá a difícil, pensar, se pra para gente que elas tem muito um mais, né, pouquinho, né? Cris? Sim, Verdade. sim, sem dúvida. E aí, pensando, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque, como você própria diz, eu fui jogada já ali naquele covil, né, naquela reunião. Fui puxada para dentro sem Adorei. querer. É. Então, já que estava lá, eu pensei, eu vou ter que fazer alguma coisa. E foi mesmo, eu pedi, eu ia dormir, eu pedia, meu Deus, me ajuda, né? Eu pedia intuição. Eu tenho que botar minha cachola para funcionar, porque a gente não sabia quando é que ia começar, mas a gente sabia que as mães estariam lá. E quando falassem agora, a gente tinha que entrar. E foi aí que surgiu essa ideia de E a gente fazer também sabia das algo voltado. dificuldades que elas estavam enfrentando, né? Ou pelo Sim, menos a sem gente dúvida. imaginava a dificuldade que elas estariam enfrentando. E é um grupo que, graças a Deus, começou pequeno, graças a Deus que está aumentando, mas existe uma troca. Elas também nos ensinam, sabe? E então, quando eu comecei a falar, a princípio, era só de economia doméstica, como fazer uma misturinha para limpar a tal coisa, né? Para economizar no bolso. Mas daí eu comecei a perceber que mais do que isso, a gente tinha mais para passar de dicas para ela. Não ficar só na limpeza, mas também ficar, vamos organizar a geladeira, vamos colocar o pouco que elas têm dentro da geladeira, mas usando de higiene, acondicionando direitinho para que aquele alimento dure mais. E as dicas, eu digo assim, eu digo que a espiritualidade foi pipocando as ideias, né, dando dicas e dicas, e às vezes eu entrava na sala e pensava, o que que eu vou falar hoje? E de repente, como diz o Wilson, ela foi ligada no 220, onde que desliga? Porque daí as ideias vinham e eu comecei a É, dar dicas e fui gostando. eu pude participar de uma das suas Sim, sim, aulas, foi né? muito bom. Eu acho que cabe a gente falar um negócio aqui, ressaltar uma coisa aqui importante. Uhum. A distância é uma diferença entre nós e a realidade. As realidades são muito diferentes, né? E eu percebi que não são só realidades no campo financeiro, né? São realidades culturais, são realidades de educação, de acesso à informação. Porque para a Sim, gente que é tranquilo, a gente abrir a internet aqui, o Instagram, o Facebook, YouTube, e pegar uma dica, uma receita, uma informação, é fácil. Né? A gente tem Wi-Fi para todos os lados. A gente está falando de pessoas aqui que algumas não sabem ler, não sabem escrever, exatamente. não tem E nós temos celular, grupos, né? Não tem sim, 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 sim. celular. Então, Não. assim, como é que essas pessoas vão saber das coisas? Como é que elas vão aprender a se virar? Elas não vão conseguir. Sem ajuda, elas não vão conseguir, não é? Então, naquele dia que eu tive lá com você, participando, eu percebi assim, o que é óbvio pra gente, não é para elas. E Sim, aí que entra o seu olhar mais sensível para a coisa, né? Porque você está tão envolvida coordenando o seu projeto que você consegue enxergar, muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos, porque você está muito próxima dessas pessoas, dessas mulheres, não é? E também dos filhos e filhas dessas mulheres. Que se elas não tiverem acesso a outro tipo de realidade, ou pelo menos de possibilidade, essas crianças vão seguir o mesmo caminho, né? Vão ter a mesma aham, realidade que essas famílias. Então, eu acho que sim,
eu quis fazer essa live porque o trabalho que você está desenvolvendo com essas pessoas é fundamental para mudar a realidade delas e das próximas gerações. Pode parecer só um pouquinho, mas não é. Você sabe que não é, né? E quando você fala da pandemia, gente, a pandemia mudou a vida de todo mundo, né? De Pela todos, de mobilidade. todos, de todos. Não adiantava muito ter dinheiro, não resolvia nada ter dinheiro, né? De maneira alguma, Não, sim. não dava nem para comprar vacina com dinheiro, não tinha. Então, Não, não, né? Todo mundo ficou muito tivemos. frágil, eu acho. Não foi? Eu acho que ficamos. Eu acho que cada um também encarou de uma maneira, lógico, né? São olhares diferentes. Mas a gente percebe que as mães de lado lá, elas todas estão hoje focadas num mesmo propósito. Elas estão lá e a gente percebe a cada encontro que elas estão buscando informação diferente. Elas estão, a princípio, acho que meio por timidez, meio, o que eu estou fazendo aqui, né? Assim como eu também não sabia o que estava fazendo lá. E logo de início eu estava sozinha mesmo, porque a Cris Póvoa, porque eu até não falei, mas eu acho que eu tenho que falar isso. Eu conto lá, nós somos em 3 nesse grupo, né? Cida Zilo, que está em andamento com o projeto dela, Fantástica. sem dúvida nenhuma. A Cris Póvoa, que ela tá voltada para artesanato de reaproveitamento, e eu, Nice Velisberto, que estou ali focada na comida de reaproveitamento, e reaproveitamento, não só comida, mas tudo que se diz, dica, né, alimentar. Não só o alimento pronto, como nós já levamos algumas vezes, o bolo com casca de abacaxi, Vou te e perguntar também. tudo isso. Vou te perguntar tudo Ah, isso. você Pera lá. vai lá, tá Vou. bom. Porque eu preciso contar Então, para as pessoas que eu experimentei essas coisas. Mas assim, hum, você acabou de falar agora de reciclagem, artesanato com sim, reciclagem, né? E sim, reaproveitamento das coisas. Há sim. umas semanas atrás, aliás, todos os dias praticamente, as pessoas que seguem as redes sociais do Vinha, elas percebem que a gente coloca lá, colabore se você puder. Então, o que a gente pede? Tampinha, né? Acho que agora a gente pode contar. Essas tampinhas, em alguns lugares, em outras entidades, elas são utilizadas para serem vendidas para o reciclável, não é assim? Eles vão moer e reaproveitar, reciclar isso. Aqui no Vinha, a gente usa, me corrija se eu estiver errada, tá? A gente usa Uhum, para uma outra finalidade. A Cris sem Póvoa, dúvida. que a Helenice acabou de falar, ela pesquisa fontes na internet para aprender a fazer brinquedos com essas tampinhas. Porque, gente, essas crianças, filhas dessas pessoas, não têm brinquedo, né? E além de não ter brinquedo, o simples fato de reaproveitar desenvolve um outro olhar, né Lê? Com certeza, com Para o certeza. material que eles têm mais acessível, assim. Então, eles acabam aprendendo a brincar com as coisas que eles têm em casa, ou que eles acham na rua, ou que tem, às vezes, no lixo, né? Porque eles também catam Uhum, reciclado, uhum, enfim, é uma outra realidade. Então, aquilo que pra gente é lixo, para eles vira brinquedo. A Cris Póvoa sem dúvida. pesquisa, sabe Deus aonde, mas ela cria um monte de coisas e ensina as crianças a brincar com essas coisas que são muito legais. No final E das só contas, um parênteses, ó, é, 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 a intenção é que as mães estejam ali junto com as crianças, brincando e trocando junto também, para largar um pouco as redes sociais, né? então não é só Então, tem a reciclar aproximação. a tampinha, recicla também o relacionamento entre mãe e filho, Sem dúvida nenhuma, é isso aí. né? Esse é o intuito. Perfeito. Outra coisa que a gente vive pedindo, né? Todo dia eu peço nos stories. As embalagens de spray, de aquele pump, né, que chama, que Sim. normalmente a gente compra com sabonete líquido, com produto de limpeza. Acabou, o que a gente faz? Joga fora. Deus queira que as pessoas joguem fora no reciclável, né? Mas não joga mais fora. Leva lá pro lar, leva para a Helenice, porque ela, além de ensinar as pessoas a fazerem os produtos de limpeza muito mais acessíveis, ela entrega na embalagem prontinha para a pessoa experimentar.
Porque muitas Exatamente. Olê, você me explicou outro dia que muitas vezes, se a gente simplesmente ensina a dar receita, elas não têm a ideia de botar em prática. Mas quando elas Não, não. experimentam, funciona, não é assim? E como? E como? Então a E isso é gente precisa. comprovado, comprovamos isso lá. A gente precisa do que mesmo? Das tampinhas, qualquer tipo de tampinha. E a gente precisa das embalagens, né? Sim. E uma coisa que o meu marido deu graças a Deus. Ele falou assim, graças a Deus, né? Por quê? Sabe vidro de palmito, o que mais? Qualquer tipo de Vidro vidro. de molho, de Molho de tomate, azeitona, azeitona, o que sim, mais? de geleia, né? E outra coisa, eu acho que o lar tem uma porção uma porção não, o lar tem várias pessoas, né, que participam aí das reuniões dos evangelhos e talvez tenham comerciantes ou não, né? Mas se a gente conhecer alguém que é dono de pizzaria, restaurante, padaria, enfim, é ir lá, né, e pedir, por favor, doem aqueles vidros, porque eles costumam comprar vidros grandes com palmito, né? Então pode doar vidro com palmito, vidro cheio. Tô Mentira. aqui, tô aqui na minha Pode ser cabeça assim. vazio, Se pode você ser for da casa vazio. da sua sogra, da sua prima, da sua tia e tiver vidro guardado lá, fala assim, gente, Por doa. favor, é uma Doa. campanha, sim. Doa. Tenho um amigo da minha filha, liguei para ele, ele tem uma pizzaria, então ele já tem alguns lá. Eu falei, vou buscar para não acumular muito. Ele falou, não, por enquanto está dando para guardar. Então eu sei que ele já tem uma quantidade, mas não é demais, porque a gente quer realmente fazer com que as mães recebam os vidros para que elas possam acondicionar de maneira correta os alimentos lá. Às vezes elas não têm um armário bom, um armário com porta, né? E os vidros, um vidro que seja bem acondicionado, vai fazer com que os alimentos que porventura elas ganham, comprem, enfim, que eles durem mais tempo, né? E fica mais higiênico, visível aos olhos. Enfim, é o ideal para todas elas. Você falou uma coisa agora que pode parecer assim, nossa, mas armário sem porta? Tem gente que tem armário sem porta, tem gente que não tem armário, Nem tem não nem é? armário. Sim, sem Então, dúvida. lá no lar também existe uma pessoa fantástica que tem um vídeo gravado que está aí no feed do Instagram. O nome dele é Dácio. Ele tem uma É, oficina no fundo do lar. Lá, ele conserta coisas. Sabe essas coisas que a gente fala assim, ah, eu não quero usar mais? É, professor Pardal, né? ferro de passar roupa, liquidificador, batedeira. Ele adora. Eu já vi ele várias vezes reformando móveis. Então as pessoas doam móveis que às vezes as portas não fecham muito bem direito. Na mão Doa. do Dácio. O Darcy vai lá, ele reforma e ele vai lá e entrega para essas pessoas que não tem armário para botar os potes que a Lenice está pedindo. Então, Sim. gente, aquilo que para a gente é inútil, ou que é feio, ou que não serve mais, pode ser muito útil na vida de alguém, não é, Lê? Tem uma valia muito grande para as mães. A gente não tem a dimensão de como Não isso tem. muda na vida delas. Não E tem. foi o que eu falei em uma das vezes que nós estávamos conversando, nós, as mães lá, né? Às vezes elas ganham alguma coisa e fica dentro do saquinho e elas não percebem aquele saquinho dá caruncho, qualquer coisa, e pega, porque é uma praga, né? Ela acaba perdendo não só aquilo que está no saquinho, mas o restante também. Às vezes não tem nem um caixote para se colocar na geladeira, desculpa, em cima, na parede. Então, se elas conseguem ter alguma coisa assim, a intenção nossa é doar, etiquetar, mostrar para elas a possibilidade de se fazer etiqueta com durex, né, que é uma coisa, fica visualmente bonito, agradável aos olhos, vai dar um ar de organização na cozinha daquela mãe, sabe? Vou, Então a con- intenção é fazer com que elas fiquem melhores, eu vou contar uma se coisa sintam aqui. melhores dentro da casa delas. A gente não fica feliz quando deixa a casa da gente mais bonitinha? Elas também, Lógico, né? sim. Elas também Lógico. têm uma casa que querem me deixar legal. Esse dia que a Helenice me convidou para ir lá no projeto, conviver com elas, participar e aprender também, eu levei para elas experimentarem uma carne de panela Carne.
de soja. Aquilo que a gente não dá muito valor, só que a gente não... Vou dar esse spoiler. A Helenice faz as coisas e serve para as pessoas lá degustarem, sem contar o que é. E eu levei um panelão, né? Lembra? Levei um panelão Sim, de carne de soja com batata, delicioso. com cenoura, com salsinha. E elas comeram. Muito bem temperado. Quiseram repetir. E depois que elas comeram, aí a gente fala assim, o que você comeu? Ah, não sei. E elas foram falar, carne, não foi? Né? Não é carne? Não, não é. Então, a gente apresentou para elas uma possibilidade de alimentação saudável que é gostoso. Só que, assim, eu levei amostras dos tipos de carne de soja. Aquela que parece carne moída, aquela que parece estrogonofe, enfim. Elas acharam fantásticos. Então, assim, o que pra gente é uma coisa comum, que às vezes até a gente não dá bola, para elas é uma hiper novidade. Não existe, sim, com certeza. Não é? Porque teve algumas que nunca nem ouviram falar no que é uma carne de soja. Não. Né? E tão pouco tinham, não tinha nem passado perto, não sabia nem onde procurar, né, para comprar. A Dani é a pessoa responsável por cuidar da educação, da evangelização lá das crianças ou dos adolescentes, né, que frequentam lá. E ela está falando uma coisa aqui muito importante. A organização exterior ajuda a organizar o interior. É inconsciente, mas Sem ajuda. dúvida. Então, se você está fazendo esse projeto que está ensinando as mulheres, né, a cuidarem da casa, a organizar os alimentos e tudo mais, não tem como não se sentir bem. Você trabalha, inclusive, a autoestima das pessoas, mas aí eu não vou dar spoiler com relação a isso, tá bom? Eu não sei quem é a pessoa aqui, CH Braga 11. Muito obrigada pelo abraço. A gente está retribuindo o abraço para você. Que bom que você está aqui. Um abraço para você. Bom, então eu já fiz o meu pedido aqui de, como se diz? Das embalagens, das tampinhas. Sim. Ai, posso fazer... Vidros. Carlos Henrique, que bom que você está aqui. Tem nos stories também um pedido específico de roupas masculinas. Porque esses dias eu fiquei sabendo que a gente não tem uma quantidade legal de reserva ou para doar para os homens que vão muitas vezes pedir lá no lar. Eu falei, mas como não? Aí sabe o que eu ouvi da pessoa? Nunca tinha passado pela cabeça. Que os homens, em geral, usam a roupa até acabar. Por isso que eles não têm roupa para doar, né? As mulheres vão comprando, mas os homens não. Então, consumista, gente, né? Se vocês tiverem qualquer tipo de roupa masculina, doem, porque é importante. A gente está precisando de verdade, né? Falamos das embalagens, do que mais? Das tampinhas. Dos vidros. Dos vidros, isso. E os vidros, eu também vou acrescentar uma coisa. Tem uma voluntária do lar que falou, eu preciso higienizá-los para depois levar para o lar. Falei, não existe essa necessidade. Desde que ele esteja, desde que ele tenha a tampa, tal, ainda que tenha rótulo, quando nós tivermos uma quantidade considerável, aí fazemos um mutirão e vamos... Higienização, vai ser feita a higienização para fazer a doação para as mães. Então, a gente prefere até higienizar próximo da entrega, né, para que ele esteja em perfeito estado de uso. Perfeito. Quando você começou esse aproveitando isso, Cris, nós recebemos uma quantidade considerável de garrafas de suco, né? De suco, aquela garrafa verde. Seu marido ficou muito grato. Olha, as mães adoraram e durante a merenda eu escutei uma falando, a minha geladeira agora vai ficar chique. Eu vou jogar fora aquela garrafa plástica e vou deixar a garrafa de vidro. Então, eu realmente acho também muito bonita. Ela não tem cheiro, né? Então, algumas mães eu pude escutar e fiquei feliz. Elas não sabiam que eu estava passando atrás, né, naquele momento. Tem mais legal isso, muito gostoso. Opa, com certeza, vamos lá. No começo desse projeto, eu também fiz um vídeo e algumas pessoas ficaram meio assim, né? Eu
fiz um vídeo com abacaxi e pedi para as pessoas doarem as cascas do abacaxi. Por quê? Porque o pontapé inicial desse projeto de reaproveitamento de alimentos, a Helenice fez com o reaproveitamento da casca do abacaxi, ou então do abacaxi integral, né? Inteirinho. O que ela ensinou para as mulheres? Que dá para fazer chá, suco com a casca do abacaxi. Se você moer esse abacaxi, a casca dele, dá para você fazer bolo, dá para fazer docinho. E ficou maravilhoso, né? Obrigada. Não é lixo, gente. Não é lixo. É que Muito pelo culturalmente, é muito pelo contrário mesmo, né? O que culturalmente a gente tem essa mania de descascar e jogar as coisas fora. Não é. Se aproveita tudo, não é isso? Sim, sem E a dúvida. Helenice ensina a reaproveitar tudo. Começou com a casca do abacaxi, não foi? O que Sim. mais que você ensinou para essas mulheres até hoje? Então da casca também foi feito o chá. Como chá. dizia minha vozinha, enquanto está quente é chá. Esfriou, vira suco. Então, né, foi que eu também já passei para as mães. E o legal disso tudo, como você mesma falou, Cris, por ser comida, bebida de reaproveitamento ou de aproveitamento dos alimentos, eu quis passar assim para as mães. Não vou chegar e falar de cara, olha, hoje nós vamos degustar tal coisa. Então, nós apresentamos, nós degustamos, nós levamos em pequenas porções, e até para quebrar o gelo, eu falo para elas, nós somos chique, bem, aqui a gente degusta, né? A gente não come. Eu tenho uma E reclamação. aí... Não dá para repetir. Então, degustação é assim, degustação não é comida. Bom, é muito bom. Então, sempre depois que elas degustam, aí eu pergunto, e aí, o que vocês acham que vocês comeram? Então, as respostas são das mais variadas. Dificilmente uma acerta, né? Porque realmente elas não acertaram, que É uma forma não de lidar com o acertaram e ficaram preconceito admiradas. também, não é? Sem dúvida nenhuma. Porque a gente olha para aquelas coisas e acha que é lixo, e não é. E eu pensando nisso, pensei assim, se eu falar, de repente a mãe não vai querer fazer, porque justamente ela acha a casca é lixo, a gente tem que aproveitar só a polpa, né? E tem tantos alimentos, é vasto o número de alimentos que a gente aproveita na integralidade. E não vou falar de todos, porque com certeza nós vamos conseguir apresentar todos, né? Mas a gente Mas pode por falar hora... que as receitas estão todas lá no destaque do Instagram. Sem dúvida, que Cris Nogueira está colocando com todo Que a amor e gente carinho. compartilha as receitas com foto, com modo de fazer, Sim, tudo certinho. sim. E as mães também, né? Lógico, elas têm acesso, né? Porque foi criado um grupo e elas têm acesso a essas receitas também. E posso falar das outras que foram feitas? Que mais? Você fez a gente aproveitou o abacaxi integral. Sim, depois fizemos um arroz com talos. E eu tinha visto um dia a Paola Carrossela fazendo arroz com talos. Aí pensei, se Paola Carrossela faz um arroz com talos, por que não nós, meros mortais, né? Aí nós oferecemos para as mães um arroz com talo de couve e com cenoura também. Então foi a água, o suco do caule, do caule do talo da couve e o pedacinho de cenoura, ele refogou o arroz juntamente com os pedaços, né? Então nós tivemos o pedaço e o caldo também. E isso daí, quando perguntado, tem abobrinha, tem chuchu, Então elas começaram a falar legumes e não tinha. O único legume ali que tinha de fato, que era visível, era a cenoura, né? E o talo, e elas não adivinharam. E ficou muito saboroso. Muito. Ficou muito saboroso. Eu percebi também que culturalmente elas não têm o costume de comer legumes, não é? Muitas delas Não. Muitas delas não aprenderam isso, né? Então, é o Não. arroz
farofa, farinha, feijão e carne. E agora não tá dando para comprar carne. Como é E que ovo, faz? e ovo. Não, E não. ovo? Inclusive, uma mãe falou, e assim o meu filho vai comer, né? Porque estava mascarado ali, estava Exatamente. colorido, e ela falou, mas está muito gostoso. É Então, muito é muito legal. gostoso quando a gente ouve isso, sim, porque Elas o querem intuito, replicar, né? Elas querem sim, levar para exatamente, outras pessoas. sem dúvida. O intuito já é oferecer pequenas porções mesmo, para que elas reproduzam em casa, né? Também fizemos o caldo de frango, que pode também ser feito o caldo de legumes, tira o frango, fica um caldo de legumes, ou tira o frango e acrescenta a carne, fica um caldo de carne, tipo quinor, em Temos, ó, pedaços, congelado. Ficou muito bom. Feito com legumes, e sem natural. conservante nenhum. Natural, né? Totalmente, totalmente. O Eu Carlos também tive o Henrique. retorno de uma mãe. Uhum. É. O Carlos Henrique está falando aqui, está dando dicas de reaproveitamento. Ó, salada de folha de beterraba. Já experimentaram? Ainda não, mas a Lenice vai fazer pra gente e a gente vai experimentar. Deixa eu Sem dúvida. contar uma coisa pro Carlos Henrique especificamente, já que ele deu essa sugestão, e aí também Sim. acho que já puxa o assunto para a próxima parte, que é assim: o lar recebe doação de alimentos, não é isso? Sim, Né? com Se não me certeza. engano, é uma feirante, Legumes e amiga, verduras. isso, amiga do lar, frequentadora, né? Ela contribui com os alimentos que ela não consegue vender na feira, é isso? Isso. Mas que, embora não sejam bonitos comercialmente, eles estão muito, Hábitos, muito aptos a serem consumidos. Então, sem dúvida nenhuma. o que a Helenice trabalha, o que ela oferece, as receitas que ela compartilha com as frequentadoras, são sempre de coisas que são doadas, e geralmente são frutas, legumes e verduras da época, que, cá entre nós, são muito mais acessíveis do que qualquer outro, né? Por quê? Porque é o que elas vão conseguir comprar também, não é isso? Falei Sim, certo? sim, sim. Com exceção da fruta, só complementando, é uma feirante amiga. Eu conheci ela recentemente, mas ela faz essa doação há muitos anos. Não vou saber precisar agora, há mais de 10 anos, com certeza, ela faz essa doação. E levado para essa doação, ela é em quantidades que a gente consegue atender as mães de quarta e as mães de sábado também. Então elas levam o que a gente chama de feirinha, porque nós conseguimos separar, não Em tão igualmente, porções. porque sim, porque as porções nem sempre são as mesmas, né? Ou digamos assim, o que se recebe numa semana não necessariamente que venha na outra. Como é tudo muito sazonal, então a gente trabalha com aquilo que é doado. E o que você falou tá certíssimo. O que é doado é porque visualmente as pessoas não seria bom para aquelas pessoas que estão comprando, mas ela está apta para ir para os nossos pratos, para os pratos das mães, e quando tem ali algum pedacinho que esteja meio machucadinho, né, nós tiramos aquela parte, descartamos aquela parte, e justamente para que, se a mãe levar para casa e não for consumir imediatamente, para que não se perca Então aquele vegetal, aquele... você entrega porcionado em quantidades iguais para as pessoas que vão lá frequentar, né? Que Sim, estão sim, frequentando. Então, sim. elas vão levar em quantidades semelhantes, limpinho, né? E o que elas vão levar, elas vão saber o que fazer com isso. Então, elas vão com a receita ou com a degustação. Então, elas vão levar um negócio que elas vão, de fato, saber usar, saber consumir e oferecer para as famílias delas. É isso? Sim, sim. Inclusive, Cris, nós recebemos uma época uma quantidade muito grande de tomate, muito grande mesmo. E a doação é todo sábado, semanalmente ela faz a doação. E então
naquele sábado, a quantidade de tomates era muito grande. Deu para ofertar para as mães do sábado, porém, como os tomates estavam maduros, alguns que estavam mais maduros, eles foram higienizados, processados e embalados em saquinho e congelado. Então, a mãe da quarta-feira, da próxima, né, ela já levou processado. Então nada é Ela desperdiçado. recebeu. Não, Nada. não, 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 nada. E então as mães que receberam in natura, elas também ficaram sabendo da possibilidade de se fazer o mesmo. Se não fosse consumir, que elas poderiam, a maioria, creio que tem liquidificador, então poderiam processar e congelar da maneira que elas quisessem. Recebemos também couve, e era muito grande. A couve, a gente sabe que a vida útil da couve é É muito pequena, curta, né? é. Sim, então também foi retirado os talos, foi higienizado, separamos os talos das folhas, foi cortado a folha em tiras pequenas, acondicionado no saquinho, os Poxa. talos em outras, porque já levaram assim bem facinho. Mas com dica também, olha, você pode usar o talo para fazer o arroz, para fazer uma sopa, para fazer uma farofa, que fica muito gostosa com talo, e a couve, a folha da couve pode ser usado para salada, É, enfim, ela eu sempre percebi, tem dicas. eu percebi também, e eu acho que vale aqui a gente comentar, porque assim como a gente também tem preferências de paladar, tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta, Sim, né? sim, sim, Eu sim. até expliquei para elas aquele dia, né, pelos conceitos da neurociência, por que é que a gente pega aversão a algum tipo né, de sabor. Elas acharam o máximo, ficaram até É, lembrando, né, como é que aconteceu com elas. Mas foi você que me contou isso, vou contar para eles também. Que, por exemplo, quando elas recebem nessa feirinha, nessa cestinha, né, algum aham, alimento que elas não gostam, vamos pegar aqui, por exemplo, jiló, sei lá, não gosta. Mas vai, porque todas elas vão receber a mesma coisa. Muito bem. O que a Helenice incentiva e ensina? Pode parecer óbvio para a gente, para elas não era, porque agora já é, né? Então, a Helenice ensina elas assim: você não gosta? Você não come? Doa para sua vizinha. Ou experimenta fazer uma receita diferente, né? E aí elas, pode doar? Então, além delas receberem, elas aprendem a doar. E essa sem troca, dúvida. né, melhora os relacionamentos, inclusive com a vizinhança. Não é E uma com coisa elas próprias isolada, ali né? mesmo. Não, não. Ali Exatamente. dentro do lar mesmo, né? E isso também a gente fala toda vez que elas recebem, todas as quartas e todos os sábados, mesmo porque vira e mexe chega uma mãe nova, e ainda que não chegue, eu acho que isso a gente tem que bater sempre. Abra seu coração, doe para colega, doe para quem mora vizinho, doe para a mãe e tal. E assim, doou, tá doado. Não tem essa, eu te doei tal dia, ó, então você tá me devendo tal coisa. Não, a gente incentiva assim, doou, tá doado, né? O grupo Mas delas é vai muito junto. legal, né? Muito bacana. Elas estão tendo, bom, elas já se conhecem, mas a gente tenta mesclar ali, fazer às vezes um bate-papo e envolvê-las toda no bate-papo, né? Sim. Pergunta para uma, tem também eu não sei, aquelas que a Cris Póvoa pegou aquelas fichinhas que eu não sei o nome, você me ajuda, por favor, Ajuda. da Cris Nogueira. É que assim, ó, a Helenice, ela tem um. Ela disse que não gosta de falar. Vocês perceberam que ela não gosta de falar, né? Então, assim, Não. mentira, né? Ela tem um olhar muito atento para as pessoas que participam do projeto. Então, além de ela ter todo esse cuidado de captar a doação, de separar, de criar uma receita, de interagir com as mães, de usar todas essas doações de material reciclável, embalagem e tal, ela tem um outro olhar que vai além disso, né? Porque são pessoas, são mulheres que chegam com histórias das mais Diversas. absurdas possíveis, não é? E muitas vezes elas têm vergonha de falar o próprio nome, não é? Você conversa com elas, elas abaixam a cabeça. É como se quase elas não existissem, ou imaginassem, por exemplo, que elas não têm direito não tem espaço de fala, não tem direito de Aham, falar. aham.
E a Helenice, ela tem esse olhar de incentivar, de acolher, né? Ela é toda fofa assim mesmo, né? Mas, e eu acabei compartilhando um material que eu tenho, que eu uso nos meus processos de terapia com as pessoas que eu atendo. Que é um baralho que a gente vai perguntando, na verdade chama retrato chinês, né? E a gente estimula a pessoa a usar a criatividade e fazer associações a respeito de quem ela é. Então a gente brinca assim, parece brincadeira, mas não é, porque saem, ó, Não é. altos É papos, muito né? sério isso. Se você fosse uma cor, que cor que você seria? E a pessoa fala, por que que você seria essa cor? E a pessoa começa a fazer, dar explicações da escolha dela. Gente, vocês não têm noção de como isso é libertador, né? E como é. Tem pessoas que se emocionam falando desse tipo de... Por que que eu gosto disso, né? E é muito bacana. E às vezes ela se descobre, nem ela sabe por que que Nem ela elas, gosta, e a gente dando um pouquinho mais, né, dando uma cutucadinha, vai, né, mexendo com... E ela acaba falando muito, né? Isso é muito bom, muito interessante. Eu vou antecipar um negócio, porque assim, é você a coordenadora do projeto, mas você tem uma equipe de voluntários. Está aberto para outros voluntários, né? Qualquer pessoa que tenha Sim, sem vontade de querer dúvida. ajudar, gente, lá é muito acolhedor para isso, né? As Sem pessoas, dúvida a alguma. gente gosta que ajude. Eu fui muito bem acolhida. Então, participa, né? Vai lá, contribui com o que você pode. Tem uma coisa que é impagável. Quando a gente trabalha com elas, e eu só fui assistir uma vez ou outra, o brilho no olhar delas, quando elas fazem uma descoberta a respeito de uma possibilidade de uma receita, uma mistura diferente, é uma coisa assim que você fala assim, uau, né? Consegui levar alguma coisa. É muito bacana. Eu acho que é um engano muito grande quando o voluntário acha que ele está ajudando. Mentira, né? A gente recebe muito mais do que a gente oferece. Esse olhar que eu estou falando da Helenice, de ela ir além da comida, do reaproveitamento, e além da pessoa, tem uma outra coisa que a Helenice também está ajudando nesse projeto social, que é higiene pessoal. Quer falar sobre isso? A Fala, dá autoridade uma aqui é você. pinceladinha rápida. Já foi quase uma hora de conversa, tá? Nossa, então vamos Viu agilizar, como né? passa rápido? É, o nosso grupo lá, tanto o grupo da quarta e de sábado, tem é uma diferença muito grande de idade, né? A gente percebe que nós temos mães novinhas de tudo e nós temos mães também com mais idade. Mas até mesmo as novinhas, ou até mesmo, vamos falar assim, independente da idade, a gente sabe que a criação é diferente e ainda existe um tabu muito grande, né? E falando em higiene, eu acho que é primordial, assim como eu falei com maior naturalidade, e quando eu falei, algumas delas deram risada, mas como? Lavar a mão para mexer na geladeira? Isso é normal, todo mundo... Eu falei, não, nem todo mundo faz. Nem todo mundo faz. Às vezes é usual a pessoa chegar da rua, entrar e pegar uma água na geladeira sem lavar as mãos. E com a pandemia, isso tudo mudou, né? Se existe essa Mas mudou. surpresa no lavar a mão, imagina numa higiene íntima. Íntima, sim, sim. E quando eu comentei, naquele momento estávamos eu e a Cris Póvoa, porque a Cida tinha se ausentado da sala por conta da chamada lá das merendas, da merenda. E aí eu falei, Cris, eu vou falar sobre uma coisa, sobre o que é? Eu falei, eu vou falar. E vai ser agora, porque eu tinha pensado, mas não tinha como ficar, né? Eu tenho que falar, Tem tem que que ser falar. mais natural possível, sim. E foi aí que eu comecei a falar. Falei, gente, eu vou falar de um assunto muito importante e vou tentar ser o mais natural possível. Mas nós vamos falar da higiene íntima. Algumas arregalaram o olho, outras, as mais novinhas, abaixaram a cabeça. Então foi aí que eu percebi, embora sejam novas, ainda tem aquela... A gente não sabe como é que foi passado e nem se foi passado.
Então eu falei, não, eu preciso falar da higiene íntima, da higiene pessoal. Então eu tive que falar de que a higiene, se ela for bem feita, evita doenças como, por exemplo, uma infecção de urina. Às vezes a mulher ela tem uma infecção de urina e tem infecção de urina recorrente. As nenéns, bebê tem infecção de urina recorrente e não sabe por quê, quando na verdade é por falta de uma boa higiene ou de uma higiene correta, né? Exato. Então eu acho que eu tinha que falar e foi falado com muita naturalidade e elas, graças a Deus, aceitaram e fizeram comentários pertinentes, sem nenhum gracejo, sem correu tudo muito leve e eu fiquei muito contente com isso. Então, isso que é importante, né? É a gente saber ter esse olhar mais, como se diz, mais atento para uma realidade diferente, porque as pessoas, o que é óbvio para a gente, não é para eles. Não, E não, aí, não. como é que faz? Como é que faz? Pois é, pois é. Aproveitando esse gancho, o lar também recebe doações de sabonete, desodorante, né, shampoo. Se não tiver condicionador, não tem problema, mas shampoo, sabão em pedra, aparelho de barbear. Então, tudo que é relacionado à higiene íntima, nós aceitamos e eles agradecem, né? Com Que é certeza. aquilo Então, quem puder doar. que normalmente a gente encontra no nosso banheiro, não é? Sem Mas dúvida nenhuma, mas eles não. para as outras pessoas não é, como se diz? Não é fácil, né? Não é Às vezes, acessível. não, às vezes é até artigo de luxo, porque eles vão priorizar a comida, mas vai faltar com certeza um sabonete, um desodorante ou coisa do tipo, porque realmente eles não têm como, não têm acesso, né? Absorvente para as mulheres também é difícil, então as doações serão sempre bem-vindas. Pode ir falando. Pode ir falando que eu estou respondendo umas perguntas aqui que estão fazendo para mim, daqui a pouco eu faço para você. Pode ir falando, pode Você não quer contar mais. perguntar? Ah, eu não gosto tanto de falar como você falou. E nem tenho essa Boba, desenvoltura toda, não. boba, boba. Que mais? Então, que Eu mais? fiquei sabendo que tem pessoas, inclusive, que estão já usando o que você ensina para empreender. Microempreender ainda, mas estão usando, não Sem é? dúvida. E eu fiquei muito contente. Eu É. recebi a informação de uma mãe, porque foi assim, em 1990 eu trabalhava no banco e lá passava uma moça todos os dias com tortinha. E um dia ela entrou na minha agência, na agência em que eu trabalhava, e ofertou duas tortinhas para que nós dividíssemos e degustássemos. E como nós gostamos, começamos a comprar e viramos freguesas. E eu contei essa história para as mães e também falei que quando essa moça ficou grávida, ela teve o cuidado de levar o marido junto com ela para que o marido fosse apresentado para toda a clientela, porque ela ia se ausentar, né? Até então era ele que fazia, ela saía para vender, mas eles iam inverter os papéis. E ela começou a ganhar dinheiro porque o marido dela estava desempregado e essa era a única fonte de renda. Comentei isso no segundo encontro e essa semana eu fiquei sabendo que uma mãe lembrou da história, foi, né, assimilando, foi testando receita e sim, ela está vendendo nas ruas aí do bairro, ela está vendendo o produto que ela está fazendo, que ela criou, que ela está vendendo, que ela está conseguindo se sustentar e sustentar os filhos com o que ela está vendendo. Então é uma satisfação assim muito grande, porque isso
mostra não só para mim, não só para o trio de dicas, né, Cida Asilo, Crispova e Nice Felisberto, que o que a gente está fazendo lá está surtindo efeito, né? Assim como quando foi feito o caldo quinor congelado, na outra semana a mãe chegou e falou, Nice, eu tenho que falar uma coisa. Eu peguei os legumes que tinha lá em casa, eu fiz, só que eu coloquei salsão, eu coloquei coentro, não coloquei salsinha não, porque eu sou do coentro. Eu falei, não importa, né? Importa o que você fez. E ela gostou muito. Então isso é muito bom, esse retorno é muito bom, porque as mães elas estão conseguindo visualizar que elas economizando, elas aproveitando aquilo que iria para o lixo, elas estão tendo uma qualidade naquilo que elas estão preparando para a sua família, né? E isso é muito bom, né? Muito bom mesmo. Senão que A elas estão gente fica muito aproveitando, contente. de fato, né? Sim, É, elas não estão lá só sentadas e escutando. Elas estão ouvindo, estão assimilando, estão pondo em prática. Então é muito bom isso, né? Muito são bom essas coisas mesmo. que fazem valer a pena, de verdade, né? Poxa vida, a gente vai. Então, eu acho que fica aqui o convite para vocês acompanharem tudo que a Helenice está fazendo, porque na medida do possível a gente está conseguindo colocar as iniciativas dela, da equipe dela, né? Acontece muita coisa no lar. Tem esse projeto social, tem outros projetos sociais também. Tudo que a Sim, gente está conseguindo levar ao conhecimento das pessoas através das redes sociais, a gente está fazendo. Tem muita coisa que, como eu sou nova, eu ainda não sei, mas eu estou querendo aprender. Existe um projeto fantástico também lá no Lar, que acontece aos sábados, chama Educar pelo Futebol, onde essa equipe, esse grupo, usa o futebol como pano de fundo, mas, na uhum. verdade, eles ensinam valores morais, ensinam ética, ensinam convivência. É uma coisa que vale a pena. Vocês estão todos convidados para assistir também. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. A biblioteca do Lar é fantástica, está lá disponível para você emprestar os livros, né, e ter acesso a todas as informações. Bons livros. Tem a evangelização das crianças, dos jovens, que mais que tem? Tem as palestras, que são incríveis, né? As palestras que são feitas ao vivo e online, presencial e online. Que mais que tem? Nossa, Nós tem temos tanta. as voluntárias que ficam com os bebês, né, enquanto as mães vão para a aula. Tem um Então, ficam com os bebês berçário. e com as crianças maiores, para que elas possam ficar tranquilas. São super bem cuidados, né? As crianças já estão, os maiorzinhos, estão super inteirados com a Cris, outra Cris, né? É outra Estão super Cris. inteirados com a Cris, e que tem Então, um cuidado assim muito especial. é um monte E de as mães que gente, ficam, nossa, né? nós É um temos monte os de pães às gente. Os segundas-feiras, né? pães, é verdade. Sim, sim, É um monte de gente trabalhando para o bem, né? Não tem como dar sem errado. dúvida nenhuma. Não tem como Não. dar errado. Que mais que temos? Nós Ahn, temos a Leonora, a Maria, né, que fazem lá os enxovaizinhos para os bebês e que não são só para os super. bebês, até quando ele já está com uma, né, com meses, né? Então não é só para o recém-nascido. E enfim, o que a mãe ganha, que é muita coisa, ela Então, as tem, mães ela carentes que não aproveita. conseguem ter enxoval, o lar também ajuda Sim, oferecendo enxoval para as crianças. Que mais? Tem o grupo de orientação familiar. Aí, a Dani o está GOF, falando. Isso. Esse sim, o grupo, GOF com a gente, Neuza. esse grupo ele tem um objetivo muito específico, né? Que é orientar as famílias nas dificuldades que elas têm de relacionamento, de convivência, enfim, né? Orientação mesmo, né? Precisa. Que mais? Vocês vão ver aqui nas redes sociais, a gente está divulgando um curso que o Fernando, que é o diretor de doutrina, vai dar também online sobre obsessão e como desmistificar um pouco também, né, mito e verdade, ensinar um pouco
como isso acontece no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. Então, na verdade, assim, está acontecendo muita coisa no lar, né? E ele está aberto, está disponível, de portões e portas e janelas abertas para que vocês conheçam. É um pessoal muito legal. Eu falo de boca cheia, de coração aberto, que eu fui muito bem recebida. Em poucos meses eu fiz grandes amigos que eu vou levar para essa, para outra. Se é que eu já não venho trazendo de outras para cá, né? Mas venham conhecer, né? Venham participar, venham aprender, venham ajudar. A gente está precisando sempre, toda ajuda de pessoas do bem é bem-vinda, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Já se Sem foram dúvida nenhuma. 1 hora, a gente falou bastante. Eu quero agradecer demais por você ter se disponibilizado a contar. É verdade, Ana Célia, são muitos projetos importantes, acontece muita coisa. Então, tem o trabalho assistencial? Tem sim o trabalho assistencial, mas também tem o trabalho educativo, tem eu não sei nem como explicar isso, tem os passes também, que são fantásticos, isso está me fazendo muito bem, tem os tratamentos espirituais, as orientações. Nossa, tem tanta coisa, gente. Acho que a gente também, nas nossas tardes, acho que a gente também não pode esquecer do trabalho lá que o Zé, né, já faz há muito tempo, e ele é conhecido como tio Zé, né, que o Zé tem todo um tato, né, com as pessoas que vão lá, e o Newton também está lá com o Zé, está aprendendo, e tem muita coisa para aprender com o Zé é muito respeitado, né, muito tem respeitado. Muita coisa. Uma vez eu falei para o Zé, porque chegou uma pessoa lá fora e a pessoa estava meio alterada, e o Zé foi lá com toda a calma, e daí eu comentei, eu falei, quando você estava indo, eu falei, a espiritualidade já estava te empurrando e abrindo os portões, porque a pessoa não, eram dois, eles se acalmaram e tudo mudou, né? Então o Zé, ele tem o respeito das pessoas que vão lá, tanto homens como mulheres, ele é muito respeitado, muito querido. E eu acho que é muito importante, né? E é um monte de gente do bem trabalhando para que outras pessoas também fiquem bem. Então, gente... É verdade. Muito Deixa eu fazer um agradecimento. Lógico. Deixa eu fazer um agradecimento. É lógico que a espiritualidade maior sempre nos orienta, nos direciona, né? Mas eu também agradeço muito a você. Foi aquele papo que nós tivemos, papo rápido, combinado. em que não estava, mas eu vou falar. Você pensa que é só você que fala? Estávamos eu, você e o Segura. O Segura te disse umas palavras que realmente tocam, né? E é um presente. Um presente que você recebeu, né, Cris? E eu por tabela, né? E eu só tenho a complementar que você chegou ali. Eu não sei se você chegou muito humidezinha, acho que não, porque você já chegou chegando, que é o jeito que você chega mesmo, mas você ganhou respeito de todos no lar, você é uma pessoa muito querida, você está fazendo um trabalho fabuloso, e que Deus te abençoe para que você continue tendo força de continuar levando o nome do lar para onde ele deve estar, né? Porque o lar é uma entidade muito séria, e respeitado. Então, eu acho que é natural que todos fora também saibam desse trabalho que está sendo feito. Eu tenho aprendido muitas coisas, mas uma coisa que eu aprendi há mais tempo, nos meus 54 anos, e eu aplico aqui, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, sem dúvida. não tem muito o que falar mais, não. Não. Né? Então, gente, muito obrigada por hoje. Foi fantástico. É um prazerzão. Obrigada a todos. Né? Fiquei sem palavras agora. Isso não estava combinado. Então vamos fazer assim, ó. Boa noite, muito obrigada. E qualquer dúvida que vocês tenham, ou vontade de participar, ou ideia, o lar está muito aberto. Tá bom? Estamos todos. Obrigada a todos. Muito boa noite. Obrigada. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Até. Tchau, tchau.